Salve, moçada do Jalequim. Estamos hoje com a presença ilustre da professora Maria das Graças, vulgo minha parceira, né? Até que, enfim, eu consegui achar um tempo para a gente gravar com ela, né? Então, estou bastante contente aqui, acho que vai ser bem divertido. Não à toa a gente já veio caracterizado, né? Mas depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso. A gente também está aproveitando para tomar uma cervejinha, né? Não é isso, Graça? Isso, a minha é ucraniana, né? Em homenagem ali, né? Em solidariedade aos meus irmãos que estão passando por esse momento de guerra. Uma cerveja maravilhosa. Mas estamos aí na torcida para que esse entrave acabe o quanto antes, né? Muito bem. Então, seja muito bem-vinda aí ao canal do Jalequim Level 5, né? Como a gente sempre vem dizendo, né? A ideia é conversar, primeiramente, com os organizadores dos Jalequins anteriores, né? Para criar aquela expectativa boa, aquela expectativa legal para o Jalequim Level 5 em 2023. Novamente, seja muito bem-vinda e tem que parar de tomar cerveja nesse copo da Stanley aí, velho. Isso aí é muito Nutella, né? Então, Oh! já vou começar dando uma cornetada aqui, porque cerveja no copo da Stanley não dá, né? Eu moro aqui do lado, né? Então fui lá entrar na onda também, né? Display. Oh. Muito, é verdade. Muito bem. Graça, vamos começar, vamos pensar nas pessoas que estão assistindo o canal pela primeira vez, com aquela intenção de ir no Jalequim. Maria das Graças se formou aonde? Fez o quê? Está vindo da onde? Trabalha aonde? Conte-nos um pouco aí da sua trajetória. Antes quero agradecer, né, a oportunidade aqui, dizer que eu estou muito feliz, trocar essa ideia com meu parça, corintiano, né? Ele tem que ter um defeito e é esse, mas está valendo. Então, né, quem eu sou eu ainda não sei, mas vamos continuar até o fim procurando essa resposta. Mas brincadeiras à parte, eu sou nordestina, né, de muito orgulho, de coração, né? Então, assim, amo a minha região. Eu me formei na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, né? Tenho muito orgulho de ter sido lá também. E aí eu fiz mestrado, depois estava dando aula na educação básica e continuei, né, durante muito tempo. Eu digo que tudo que eu sou eu devo à educação básica, literalmente tudo que eu sou, a professora que eu me tornei, né, que está o tempo todo sobre, assim, né, eu busco melhorar, né? Porque eu acho que enquanto professor, muitas vezes, professor, a gente acha que atingiu, né, um ápice da qualidade da nossa aula. Eu não penso assim. Eu acho que o tempo todo eu estou ali buscando renovar, buscando tentar superar os meus... Enfim, né? Eu acho que a gente tem que se adequar a várias coisas, assim. Então, eu estou sempre nessa busca, né, de tentar aprender coisas novas, enfim. E aí, como eu era da educação básica, e repito, tudo que eu sou, eu devo aquilo, né? Eu era uma professora extremamente, assim, lúdica, mas eu gostava muito do que fazia. Eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa se o fato assim, eu tinha que ser professora nessa existência, nesse plano aqui, terrestre, eu tinha que ser professora, né? Se talvez eu não fosse, eu teria sido arqueóloga, mas isso é uma outra história, porque eu sou viciada nisso também. Mas, como professora na educação básica, aquilo ali me deu uma possibilidade de enxergar como eu queria me situar dentro desse plano da docência, né? O que eu queria ser em sala de aula, né? Então, eu tentava unir, né, essas questões de ser uma pessoa extremamente lúdica, mas também com a parte pedagógica em si. Então, eu tentava ser diferente no meio de tantos iguais, né? Não que isso seja, né? Isso tem um valor positivo, mas também tem críticas à parte. O mundo adora isso, né? A gente está suscetível a essas críticas, enfim. Mas era um período extremamente interessante da minha vida. Aí depois, né? Teve toda uma história. Eu senti a necessidade como eu já tinha me tornado mestre, de fazer concurso. E eu fiz concurso ainda como mestre, né? Eu tirei o ano de 2010 para fazer alguns concursos, e eu passei em alguns, e aí tive uma passagem no Instituto Federal do Amapá, mas foram poucos dias, e aí
a Univasf, né, que é a minha casa-mãe ali, acadêmica, o concurso foi aberto, enfim, eu fiz a prova, mas não tinha uma previsão de chamar. E aí, rapidamente, eu já estava em Macapá, achava que minha vida ia se delinear por lá, e estava muito feliz, porque eu acho que, né, eu amo o norte do país, acho que, não que eu não gosto das outras partes do país, não é isso, mas, assim, acho que nós do norte, nortistas, né, tem muito em comum, sabe? São povos que se abraçam muito em sua essência. E aí eu estava em casa, eu estava me sentindo no norte muito bem, e aí veio o chamamento da Univasf, e aí eu ponderei, né? Lá era o Instituto Federal, a Univasf, uma universidade. Para mim foi uma escolha muito difícil, porque eu estava realmente muito apegada ao Instituto Federal, já com 25 dias, eu já tinha me apegado, eu sou uma pessoa que me apega fácil, ai gente, sou tão bandida. Mas aí eu decidi que viria ali, até então, né, para a Univasf. E foi uma escolha que hoje eu venho pensando friamente, eu acho que eu teria sido feliz lá no Instituto Federal, como eu fui muito feliz no meu tempo da Univasf. Então, eu fui muito feliz, assim, eu tive muita sorte de ter entrado numa casa, né, que era muito bem estruturada, muito bem mesmo. Então, assim, eu sempre vou tecer elogios à Universidade Federal do Vale de São Francisco, que foi ali realmente, para mim, um lugar, um apogeu, assim, de dizer, é isso que eu quero, é isso que eu vou ser, e pronto. E Quanto aí, tempo você ficou lá, Graça? eu fiquei quase 5 anos na Universidade Federal do Vale de São Francisco. Eu diria assim que, academicamente falando, né, foi um período que eu, hoje, né, porque quando as coisas passam na vida, a gente depois, né, quando a gente está vivendo, a gente tem uma sinergia daquele processo, né? Mas quando passa, você friamente olhando para o passado, eu vejo que foi um dos períodos mais felizes da minha vida, por tudo, né? Por todo um contexto. Era um ciclo de amizade muito bom, né? A cidade era muito pequena, mas era acolhedora. A universidade, então, ela me dava toda a estrutura, então, professores que gostavam de criar, de fazer as coisas, assim, era uma universidade que abraçava esse tipo de professor, e certamente continua abraçando. Então, eu hoje vejo que, igual aquela música lá do pagode, eu era feliz sem saber, né? Então, eu era feliz ali, né? Tinha um agravante que era o fato de estar um pouco longe de um aeroporto, e eu acho que o peso da coisa, assim, para mim, né, ficou bem complexo, foi porque eu comecei a fazer o doutorado lá na UFRPE, né, na Universidade Federal Rural do Pernambuco. E aí, quando eu passo no processo, foi toda uma labuta, enfim, mas que eu disse, não, eu entrei para trabalhar no curso de licenciatura em Ciência da Natureza, na Univasf, e aí eu pensei, poxa, eu estou aqui agora, né, na academia, eu entrei no sistema e agora eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso, né, ter o título de doutora. E aí, enfim, eu digo para vocês aqui que estão me ouvindo, eu nunca mais fui a mesma depois do doutoramento, né, trouxe deletérios terríveis para a minha vida, sobretudo emocional. Foi um momento de muito sofrimento. Então, para você que está me ouvindo aí, que acha que fazer doutorado é uma festa, né? Nem sempre é. E eu diria que, para mim, foi um processo muito, muito complicado, né? E eu diria que o agravante maior era justamente pelo distanciamento, né? Eu estava a 1.257 quilômetros da minha porta até a UFRPE, e eu algumas vezes fui de carro, outras era de ônibus, outras eu viajava 400 quilômetros até chegar a Petrolina, e de lá pegava um avião, que era da Avianca lá, e ia para Recife. Então, assim, meu salário passou a ser só passagens de avião, Itapemirim, 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 ou Avianca, 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 Gol, 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 e posto de gasolina. Meu cartão de crédito se dividia, se resumia a isso, né? E as aulas do programa eram semanais, e isso foi muito difícil de se distanciar, né? De conciliar, né? Isso, de Rapaz, conciliar a distância, né? E assim, eu sempre envolvida com muitos projetos, eu sempre fui uma professora com pé na extensão, sempre gostei muito disso, né? E aí, como mestre, também estava dentro da pesquisa, começando, eu estava caminhando dentro desse processo de pesquisa. Então, eu era essa professora que gostava de movimentar os alunos, né? Enfim. mas Mas eu Graça, tive muito acolhimento deles também, né? só para te interromper, para a gente passar para outras áreas, assim, eu acho que o seu doutoramento, e eu posso falar um pouquinho mais com conhecimento de causa, até o pessoal entender porque eu te orientei, né?
no doutorado, né? Uma das alegrias aí da minha vida, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que você fala que foi um momento tortuoso, mas também foi um momento de encontro, Total. porque como você coloca, você já era uma pessoa do lúdico, sem saber ou sem ser oficialmente, né? Não que isso exista, né? Não que exista um atestado de profissional do lúdico, mas você já fazia várias coisas diferentes e você entra no doutorado para fazer uma coisa, de repente você muda de coisa, caminha para o lado do lúdico, e aí você se encontra, se acha num núcleo de pesquisa, pelo menos eu vejo assim, né? Assim, se encontra com outras cabeças do país, e aí forma-se amizades, enfim. Sim. Né? Eu acho que tem partes boas também, né? Não, teve. Eu acho que a questão do cansaço, assim, Eduardo, eu penso que você fazer um doutoramento trabalhando tem um preço, né? Claro. Então, assim, eu gostaria de ter feito hoje, né, de cabeça fria, um doutoramento no qual eu dissesse assim, são 4 anos ou 3, eu defendi com 3 anos, porque eu queria me livrar do fardo, né? Mas, assim, eu sabia o quanto aquilo estava me adoecendo emocionalmente, né? Eu tive crises de fadiga, eu entrei, assim, eu cheguei realmente, assim, no fundo do poço da minha energia, de tudo, e foi um momento muito difícil, né? Comecei a ter crises de pânico, então, quando eu sabia que eu tinha que viajar isso tudo de quilômetros e voltar, e quando voltasse, meio mundo de coisa, reuniões, porque eu não passei a ser apática, eu nunca fui uma professora apática na minha vida, isso eu não sou, e nunca vou ser, né? Eu sei que também tem um preço isso tudo, mas eu digo, se eu tivesse feito, me dedicando 4 anos, né, me debruçando, estudando, teria sido, eu acho que teria tido leveza. Da forma como foi trabalhar e estudar, foi muito complicado, sabe? Foi muito Entendi. complicado, porque eu não conseguia abrir mão da forma como eu era com os meus alunos, da forma como eu inseria, como eu fazia, né, o meu trato diário das minhas pesquisas, e eu não quis deixar isso, né? Então eu fui pegando coisas e sofrimento, né? Eu tenho que ter tempo, eu dormia muito pouco, né? Então Entendi. eu digo que eu estou viva porque tem que estar mesmo, porque por questão de Mas, cansaço era para uma estrada dessa ter sim. me levado a Mas morrer. vamos mudar, então, para a gente não assustar o povo, né, que quer fazer Não, não quero pós-graduação. assustar, não. Faça doutorado, chama Eduardo para ser seu co. Só aqui deixando claro assim, uma coisa, né? O Eduardo, eu encontrei ele numa banca de concurso. Era eu, Eduardo e o Petronildo. Um beijo para Petronildo aí, tá em Recife. E aí eu conheci o Eduardo, a gente foi assim uma paixão, né? Com todo respeito, né, Eduardo? À primeira vista, assim, eu disse assim, cara, eu vou tomar cerveja com esse cara. Não tomei só uma, gente, não vou dizer agora a quantidade. O bodódromo que nos, né, Eduardo, que não nos escuta. Bodódromo, olha, Bodódromo de Petrolina. Nossa, a gente terminava da banca, tomava cerveja, aí eu comecei a conversar com o Eduardo todas as minhas angústias, porque eu queria fazer um trabalho no campo do lúdico, e Eduardo me deu uma grande, mega ideia, né? E eu dizia assim para ele, cara, você quer mesmo que eu coloque isso para frente? Ele dizia, você vai colocar para frente. E eu sou muito grata por tudo que o Eduardo fez na minha vida, assim, e, enfim, né? Eu acho que a gente tem essa característica, assim, uma das coisas, eu sei que mitos são, né, surgem e tal, mas eu sou uma pessoa extremamente grata a tudo que me acontece, sabe, eu sempre agradeço, eu sempre tento tirar uma boa impressão, ou não, mas assim, tirar um aprendizado daquilo, né? Porque tem uma frasezinha, ou você, né, você perde, ou de todo jeito você vai ganhar, né? Porque você está aprendendo alguma coisa. E no caso da minha parceria com o Eduardo, foi uma parceria de muita luz, né? Me ajudou muito e eu sou muito grata a você, irmão. Nada, eu que agradeço toda essa parceria de anos aí. Só vale salientar que isso foi lá em 2013, tá, gente? Então tem tempo, viu? Aqui nas nossas entrevistas, nos nossos bate-papos aqui, o pessoal já está acostumado, a gente vai ter dois momentos, né? Um momento conhecendo o pesquisador, que é isso que a gente está fazendo agora, conhecendo um pouco da sua trajetória, das suas questões mais acadêmicas, e depois a gente vai ter o momento lúdico, que é a parte, né, divertida, lúdica mesmo aqui da nossa entrevista. Então, pensando no conhecendo o pesquisador, você já falou da sua trajetória, né, acadêmica e tal. E qual foi a sua. Como a gente está num canal de um evento científico, de um congresso,
Qual foi a sua primeira experiência com o Congresso? Ixi, eita, mas faz tempo, hein? Eu era jovem, gente, eu fui jovem. Eu participei, né? Eu era sebequiana, nunca deixei de ser, mas assim, né? Ali na minha origem, na graduação, eu me lembro que a gente foi de ônibus para São Paulo, que era em Poços de Caldas, né? O evento, a gente foi para São Paulo, lá pegamos um ônibus até Poços de Caldas. Você fala da SBQ, da Sociedade Brasileira de Química. Da SBQiana, né? E foi a minha, assim, foi eu fui para esse evento, que era a reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, que foi lá em Poços de Caldas. Eu não sei se hoje, nunca mais eu fui para uma reunião da SBQ, não sei se ainda tem aquela coisa da bebida livre, né? Um jantar de confraternização ali, né? Eram uns petiscos e bebida. Cara, foi o melhor evento da minha vida, assim. Foi fantástico, porque primeiro era a primeira vez que eu estava saindo de João Pessoa, na Paraíba. Eu estava com os meus amigos, os parça lá, né? Então, começaram a trazer vinho, cerveja, era uísque, meu Deus, eu não me lembro, mas era tanta bebida, assim, e comida. Sabe, foi um momento de muita alegria para mim, não só por isso, porque todo mundo sabe que eu gosto de uma cervejinha, mas foi um momento assim que eu olhava, estava todo mundo reunido os meus amigos, e aquele é tal cara, aquele, sabe, e aquela mulher lá que a gente leu semana passada, foi fantástico para mim, foi muito bom, né, e conhecer Poços de Caldas também foi maravilhoso, né, essa é uma parte boa também dos congressos, a gente conhecer a cidade também, né, a gente tem que ver isso, não precisamos ser hipócrita e dizer, não, eu só fui para o congresso, é importante também conhecer a cidade. E aí eu me lembro das pracinhas, né, e o evento foi maravilhoso, foi ali... Um frio de lascar, né? É isso que eu quero para minha vida, eu quero esse mundo para mim. Poços de Caldas era bacana, né? Um frio danado, né? Porque o evento era no final de maio, um inverno, e aí, para quem gosta de tomar vinho, era maneiro, né? Você ficava ali na pracinha do hotel, que era o congresso, né? Tomando um vinhozinho. Realmente era maneiro. Muitas histórias. E me diga uma coisa, qual foi o seu primeiro contato com o lúdico? A educação básica, assim, sempre eu estava criando algumas coisas, né? Gostava muito de trabalhar com jogos e com outras situações dentro do campo do lúdico. E quando eu cheguei na Univasf, né? Então, a internet do campus era a melhor da cidade até então. Hoje já evoluiu consideravelmente, mas em 2011 era a melhor da cidade, que eu não me lembro agora qual era a velocidade, mas não era tão alta, mas era constante em termos de sinal. Então, como eu gostava da internet, eu não passava praticamente final de semana em casa, né? Eu ia para o campus estudar. Eu ficava lá no campus, né, lendo. E foi quando eu encontrei a tese, né? Isso um pouco antes, mas eu encontrei a tese do Marlon Soares. E depois eu comecei a ler, eu fui achando mais artigos, eu fiz, nossa, tem gente que realmente pesquisa sobre isso, tem gente que se debruça, né, a melhorar, a trazer um campo conceitual, agregar, né, valor a um campo conceitual, epistemológico do que é a ludicidade em si. E aí foi por meio desse processo, assim, foi o meu primeiro contato, eu me lembro que foi a tese do Marlon, quando eu baixei a tese do Marlon, passei acho que umas 2 horas para baixar a tese do Marlon. Mas quando eu fiz esse download, que eu comecei a ler, né? E depois o nome dele parece que é assim, parece que quando você encontra algo, né? Você não conhece nada, mas uma vez você vê aquilo, parece que o universo começa a te aproximar da pessoa, né? Então, quando eu buscava coisas na internet, apareciam os trabalhos do Marlon, né? Tem outros professores agora que eu não nesse exato momento, mas eu comecei a ler, né? E fui criando essa coisa, né? Assim, nossa... E aí eu pensei no primeiro momento, nossa, seria fantástico se eu fizesse um doutorado com o Marlon, né? Mas naquele momento lá. Mas era muito longe e tal. E não conhecia, né? Marlon, para mim, era... Eu pensei, né? Naquele primeiro momento, é um velhinho, né? Deve estar perto de morrer. Deve super ocupado como velhinho. Então, eu acho que isso... Eu meio que na minha cabeça coloquei Marlon como algo quase que inacessível, né? Então, assim, eu achava que eu nunca ia ter contato com ele e que ele não seria uma pessoa simpática, empática, como o Marlon é, né? Então, a gente tem muita arrogância na academia, isso precisa ser dito, né? Não vou romantizar isso, a arrogância existe, a prepotência existe, a necessidade de derrubar ou de querer mostrar que é melhor do que o outro, e eu acho que, sinceramente, esse não é o meu campo de atuação, né? Então, eu pensei, não, vai que o cara pode ser um arrogante também, né? Vai que o cara não é uma pessoa simpática, né? E eu coloquei ele como velhinho na minha cabeça,
E foi, né? E a primeira vez que eu encontrei o Marlon pessoalmente foi um aluno, a gente estava num congresso da ABQ, lá no Rio de Janeiro, eu levei todo mundo, eles foram de Eu ônibus. lembro desse evento, eu estava lá. Tu estava lá também? E Não, aí você me convidou para a banca exatamente nesse evento, lá da banca lá de Petrolina. foi nesse evento? Agora tá. Foi Eu sou ruim, no né, irmão? CBQ, lá da BQ, em 2013. E isso no Rio de Janeiro. Isso, estava tendo os black bloc no centro, você tinha que tomar cuidado. Foi. Teve aí, isso aí. Eu me lembro que a gente tava, os meninos, os alunos, né, os meus orientandos estavam apresentando pôsteres ali, né? E em todo post tinha o nome Soares. Soares para cá, Soares para lá, Soares para cá. Aí daqui a pouco vem um aluno meu muito querido, de São Raimundo Nonato, né, Piauí. Ele vem, professora, o menino chegou branco perto de mim, assim, literalmente nervoso, assim, ó, professora, o senhorzinho que tá no meu trabalho, ele tá aí. Eu fiz, não, é impossível, meu, um velhinho, meu irmão, não tem como. Filho, vá seguir sua vida, vá lá pro seu posto, sai de lá não, fica lá às 4 horas todo dia no seu posto, né? Poxa, porque tinha isso, né? A gente tinha uns medinhos, né? Fique lá a tarde inteira. Não tem isso não, que esse Soares é velhinho, ele não vai ter isso. E aí, o meu professora, é ele. Professor, é ele. Cara, e não era que era. Eu passei 1 hora, era Marlon andando, e eu olhando o Marlon de longe, assim, como é que eu vou fazer a abordagem, né? Para chegar até o cara. Que eu disse, ele vai me dar um fora de primeira, mano. Cara, e foi assim, né? Cheguei nele e eu disse, cara, eu trabalho com lúdico, assim, eu tô começando a trabalhar, achei seus trabalhos e vi que você, né, tem um grupo de pesquisa e fiquei encantada com tudo que você faz. Cara, eu fui muito recebida por ele, fui muito bem acolhida, né? Naquele exato momento, tudo que eu tinha pensado, velhinho, arrogante, prepotente, caiu, né? Caiu pelo chão, assim, porque ele era uma pessoa fantástica, né? Totalmente acessível, me deu o e-mail, a gente começou a se falar por e-mail, eu fiz a oficina dele lá num evento, ele autografou o livro para mim, me deu dicas de leitura. Nossa, cara, o cara em si, Você sabe que muita gente às vezes fala isso, né? Fala assim, nossa, muita gente assim, às vezes que nem é também do lúdico, de outras áreas do ensino, né? Mas gostam muito do Marlon porque eu acho que ele quebra paradigmas da academia, né? Ele quebra paradigmas. Por isso que ele é essa pessoa fantástica, né? E aí, para quem está assistindo só esse canal, o primeiro, né? O primeiro episódio do Jalequim é com o Marlon. Então, vocês podem assistir, né? E ter contato aí, conhecer um pouquinho mais da pessoa, né? Que é o Marlon. Mas aí, pensando nisso, né, Graça, você teve então esse primeiro contato e aí foi, né, adentrando aí enveredando aí para essa linha do lúdico e virando, né, posteriormente com o seu doutorado, uma pesquisadora dessa linha do lúdico e tal. E aí vem os primeiros jalequins e tal, e aí você toma essa missão para você, que é organizar o terceiro Jalequim. Então, como é que foi organizar o Jalequim 3 para você? Assim, em termos de dificuldade, em termos de ganho, não ganho, porque ninguém ganha nada organizando evento, só tem Pedro, mas ganho intelectual, ganho de amizades, ganho, enfim, de elogios, porque, diga-se de passagem, eu estou até com o boné do Jalequim aqui para fazer menção a esse evento, né? Para muitas pessoas, o Jalequim não, assim, foi não só dos Jalequins, mas eventos mesmo, foi o melhor evento que as pessoas já foram. Para muitas pessoas, eu ouvi isso de muitas pessoas lá no próprio Jalequim, depois do Jalequim 3, para muitas pessoas o Jalequim foi o melhor evento científico que a pessoa já foi. E eu ouvi isso de pessoas que já foram em inúmeros eventos, né? Então, como é que foi organizar esse evento que para muitas pessoas foi o melhor? Cara, foi uma viagem bem louca, assim, né? Porque o tempo foi passando, né? Faltavam 2 anos, né? E aí você pensa, não, ainda falta muito tempo, mas a coisa foi aproximando e assim a minha cabeça não parava de pensar, né? Primeiro porque eu não queria decepcionar vocês pela confiança, né? Porque era a primeira vez que o Jalequim saía, né? Do berço mãe dele, né? Que seria Goiânia, né? E eu disse, pô, vou tirar o congresso de lá, então vindo para uma cidade, né, altamente turística como Foz do Iguaçu, né? Hoje eu estou na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz do Iguaçu.
E aí eu pensei, né? Comecei a trabalhar, primeiro, em não decepcionar vocês, segundo, né? E aí eu comecei fortemente a pensar nessa perspectiva, que era, né? Ainda que fosse um congresso, né? Ainda que a gente tivesse um evento, né? Que a gente tivesse nesse encontro acadêmico, mas também é um elemento congregador, né? O Jalequim tem essa coisa de abraçar todas as pessoas de diferentes áreas, né? Que são e que começam a trabalhar com luto, que a gente vê muito isso dos pesquisadores, né? E o Cá tem um trabalho com o lúdico, isso é muito comum. Então eu pensava, olha, o evento está indo para a sua terceira edição, como unir, né, enquanto presidenta do evento, como unir entretenimento, né, com a questão acadêmica. Isso para mim foi uma pergunta que não me deixava em paz, nem dormindo, era quase, né, eu sonhava com o evento, era quase eureka, assim, eu tinha um caderno do lado da cama, porque às vezes eu sonhava e eu acordava para anotar, era quase uma psicografia mesmo, assim, eu estava muito envolvida com o evento, de transformar, de fazer algo que a pessoa que chegasse no Jalequim tivesse, sim, entretenimento com qualidade, né? Que visse os trabalhos, que pudesse conhecer pessoas nesse campo e que tivesse, sim, uma experiência de dizer, realmente, esse evento foi diferente. E aí foi diferente, e eu digo que esse diferente foi acontecendo por uma comunhão de situações, né? Mas a ideia era essa, era trazer entretenimento, né? Fazer com que a gente olhasse, né, para um evento diferente, porque a gente tinha sempre o mesmo perfil de eventos. E eu acho que o Jalequim, por sua essência, né, por ser um encontro nacional de jogos e atividades lúdicas, e ser lúdico, eu acho que a gente tem que pensar assim que não é ser essa coisa ortodoxa 100%, né? A gente tem umas sacadas, enfim, não estou dizendo que a gente é melhor do que ninguém, mas a gente tem umas sacadas. Então, era realmente fazer o evento, né, vestir e continuar vestindo, né, porque tinha todo um legado, mas uma roupa que mostrasse, aqui, ó, um evento de lúdico, tem coisas diferentes para inserir, né? Foi ali onde a gente apresentou, eu diria assim, eu digo apresentar com toda humildade, mais o Escape Room, né, Eduardo? A gente fez para as pessoas terem isso, e tinha outras situações menores para que as pessoas tivessem. A ideia era manter as pessoas num processo de entretenimento, né? Que as pessoas pudessem ter prazer em estar dentro do ambiente do evento. É tanto que eu tinha relatos assim do tipo, poxa, eu estava em Foz do Iguaçu e eu preferi ficar mais no evento do que conhecer na cidade. Isso foi bastante assim, né, gratificante de ouvir. Mas a ideia, o desafio foi justamente unir entretenimento, né, com esse viés acadêmico. Eu digo para você que parece que eu não vivenciei o evento, porque eu estava tão no modo on, né? Eu estava tão, assim, problemas... Várias pessoas dizem assim, foi um evento perfeito, né? Eu escutei de pessoas dizendo assim, foi perfeito. Eu via muitos defeitos, porque eu sou uma pessoa perfeccionista, você que está me ouvindo, isso não me levou a lugar nenhum nessa coisa, porque ninguém é perfeito, longe disso, mas quando eu faço alguma coisa, eu sou muito cri-cri, enfim, eu sou muito perfeccionista, isso me dá um trabalho desgraçado, é uma coisa que é um defeito, eu vejo como defeito hoje, mas eu via defeito ali em todo canto. Então eu estava surtada para tentar resolver os problemas e não mostrar esses possíveis problemas para quem estivesse. Eu queria que fosse realmente uma experiência imersiva, de qualidade no campo do lúdico e impulsionando a marca, que eu considero o Jalequim como uma marca, né? Não existe nenhum evento no mundo com esse poderio voltado especificamente para jogos e atividades lúdicas no ensino de ciências. Então, o que o Eduardo, a Niuara, o Marlon, né, fizeram lá atrás, eles lançaram uma semente assim que só tende a crescer, só tende a crescer. Então, eu vejo o Jalequim como uma marca hoje, uma marca que congrega, né, essas pessoas curiosas, interessadas em aprimorar o lúdico, né? A gente teve muitos encontros com várias pessoas ali dentro, é bom que conhece, né? Uma pena que no Jalequim, como eu estava tão no modo on, eu estava quase que em transe. Eu acho que eu estava em transe, porque eu dormi muito pouco, eu estava muito cansada, né? Muito cansada para resolver muitas coisas. Tive apoio de muita gente. Quero deixar meu abraço aqui para a Thalita Cavalcante, para o João Tenório, para toda a equipe, né? Que acompanhou ali que fez o Jalequim, né? Você, o Marlon, a Niuara, o Wellington, né? Eu acho que eu não estou esquecendo de mais ninguém, não. Então, Eduardo. Não, mas a gente tem que fazer uma ressalva realmente para a Thalita, porque ela foi
imprescindível e excepcional na organização do evento. E eu acho que você colocou pontos interessantes para quem vai assistir, né? E tentar ter uma dimensão do evento. Quem organiza evento só se lasca. Só Né? se Eu ia lasca. falar um outro palavrão, mas lasca tá bom. Né? Então você não tem tempo de conversar, você não tem tempo de sair com as pessoas, de mostrar alguma coisa. Então quem está organizando, ele praticamente fica full time, né? O tempo inteiro. Eu não tomei uma cerveja sequer, gente, durante o Jalequim. E eu me lembro que quando tudo acabou, que a gente finalizou, né, que fizemos lá a premiação, e aí mais um monte de coisa para entregar, para devolver, um pleno sábado, né? E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, eu dormi, sem brincadeira nenhuma, gente, eu dormi 16 horas seguidas. 16 horas, porque era um sono acumulado que não cabia em mim. E, assim, foi um sentimento, eu tive uma crise de choro muito forte, mas era de alegria, porque eu sabia que o meu objetivo naquele momento, assim, né, que não era pretensioso, no sentido arrogante, mas que realmente a imensa maioria tinha saído feliz. Sempre tem um cri-cri ou outro na vida, né, tem um feliz ali enchendo o saco, mas de resto, organizar um evento também traz consigo, ao passo que você cria certas amizades, mas também na posição de presidenta, você também faz inimizades, isso é fácil, né? Então, pessoas, sei lá, enfim, trabalhos, aquele negócio, aí você diz, não, desse jeito não tá, né? Nós tínhamos um fator, eu diria que era uma implicação muito grande, e era um desafio para mim, que era a entrada dentro da Itaipu, né, na usina. Isso para mim foi, porque quem participou do Jalequim viu que tinha que ter a credencial, é um sistema, é uma zona de segurança nacional, né? Então, assim, os caras não entram de todo jeito, as pessoas não entram de todo jeito. Então, isso foi para mim o maior agravante. E que, teoricamente, até conversei isso depois com você, com o Marlon, né? Que não combinava, né? Tanta seriedade como o próprio lugar, né? Com o que o evento tinha. Mas isso foi um jogo de cintura nos bastidores muito elevado. Tinha Mas gente que funcionou muito bem. que esquecia a credencial lá no hotel e tinha que voltar. Naquela época, o Uber, aqui em 2018, não estava como está hoje, né? Hoje está bem melhor, gente, sabe? Avançou demais. Então, tinha uma dificuldade porque era um pouco longe, então o ônibus demorava, mas esse problema do ônibus aqui em Foz, até hoje ainda acontece, a prefeitura, que eu parabenizo muito, mas ainda está tentando resolver o problema dessa concessão aqui. Mas tinha muito trabalho. A ideia era trazer tecnologia também, né? A gente colocou aplicativo, a gente fez um sistema de palco muito interessante, com nome, assim. Foi uma sacada no sentido, e eu digo que eu agradeço com muita gratidão, né, a cada uma que me ajudou, porque veio, né, era uma coisa, quando você chegava, que estava naquele palco gigante, né, a coisa do nome Jalequim, e aí a primeira palestrante, que foi fantástica, você lembra, depois as pessoas no aplicativo mandavam perguntas para ela, que saía no telão, que ela respondia em tempo real, cara. Não, muito legal, muito legal. Então, mas é isso que eu estou falando. Para muitas pessoas ali foi o melhor evento que a pessoa foi na vida. E é legal você falando que recebeu esse feedback e tal, que você dormiu 16 horas e estava cansado e tudo mais. Como o evento terminou no sábado, né? Muita gente voltou no domingo de manhã, né? E como Foz, né? Ela tá lá na pontinha ali, né? Do Paraná e tal. Então a maioria não tem voo direto para todos os lugares. Então eu peguei o voo para Brasília com muita gente que ia para outros lugares. Por exemplo, a galera do Nordeste em peso, todo mundo veio para Brasília para ir para outro lugar. O pessoal que vinha, por exemplo, para Goiânia, para outros lugares, também veio para Brasília. Então, o avião praticamente era do pessoal do Jalequim, né? Era quase um voo fretado. E o que eu escutava depois, assim, o pessoal se despedindo e indo embora, era assim, era um sentimento de alegria, assim, o pessoal saía do avião e pô, cara, valeu, até a próxima, não sei o que lá, que evento. Então, assim, eu acho que a proposta do Jalequim, nesse evento, ela foi muito, uma das propostas primordiais do lúdico, é o prazer, é o divertimento, você via isso nas pessoas. Isso é uma coisa que o Jalequim, ele foi na essência do lúdico, né? O Jalequim, ele foi na essência do lúdico. E você via isso
as pessoas indo embora, né? Eu não via, geralmente você vai, passa lá uma semana no ENEC, no SBQ, e você volta cansado, você já está de saco cheio, embora tenha todo a questão bacana de você viajar com necessidades diferentes, tá? Mas no Jalequim você não via isso. Claro que é uma percepção minha e as pessoas podem discordar, mas eu vi isso muito, muito fortemente. A ideia também foi muito nos detalhes, né? Nos pequenos detalhes, assim, fez o grande, né? Fez o evento grande, né? Então, eu me lembro que naquela ocasião, quem avaliou o evento pelo aplicativo, eu acho que das pessoas que avaliaram, que não foram todos, né? Todas as pessoas, mas eu acho que, na época, acho que umas 300 e poucas pessoas tinham avaliado o evento, e a nota chegou a 98,7 de satisfação, o que é estrondoso, velho. Sim. E tinha lá um campo de comentários, tinha gente que dizia a questão do ônibus, eu entendia isso, eu sabia e era a minha maior aflição. Mas a gente foi muito olhando, né, para os detalhes do evento. Então, por exemplo, a premiação final, todo mundo saiu com um quadro emoldurado, né, com seu certificado. Isso para mim, porque lá atrás eu queria ter visto isso em alguma coisa, né? Eu acho que, sem querer, talvez tenha dado um upgrade assim na forma de como fazer evento acadêmico, né? Eu sei que quando você faz um evento com muitas pessoas, né? Então às vezes você não consegue empregar, né? Impregnar todas as suas ideias, porque você depende de uma série de fatores, né? A gente sabe disso, politicamente, economicamente, a gente tem isso. Mas ali eu tinha essa liberdade de ter as ideias e de fazer contas. Era contas o tempo todo, né? Considerando o valor do telão, considerando tudo. E os detalhes, os pequenos detalhes, né? Então, tinha roda de sorteios ali, né? Teve a própria forma, isso eu nunca vou esquecer, e agradeço demais aqui, né? O João e o João Tenório, um grande beijo, o Eduardo aqui, né? Eu dizia para eles, olha, o modo de apresentação dos trabalhos, você lembra disso, Eduardo? Não pode ser tradicional. O evento não pode ter esse modelo tradicional do cara chegar lá na frente e falar nervoso. Gente, a gente literalmente criou um processo gamificado, né? Que a pessoa apresentava, e, gente, assim, ó, a pequenos vídeos, a relatos, as pessoas se divertindo, a gente conseguiu quebrar aquele nervosismo da primeira apresentação de um aluno que vinha com o orientador, o primeiro congresso, né, o primeiro encontro. Então, a gente conseguiu quebrar isso, as pessoas se divertiam, eram as pessoas rindo, das mais jovens às mais velhas. Então, assim, a gente conseguiu dar leveza, né, para um processo de brincar. A gente quis fazer, ó, vamos lá, agora apresentar. E, ao mesmo tempo, apresentar o resultado do trabalho. Com rigor acadêmico e científico. Tudo isso que a gente... É muito importante a gente falar, porque ainda há, muitas vezes, né, um dado preconceito. Acha que a gente tem rigor acadêmico e científico o tempo todo em nossas pesquisas no campo do lúdico. O evento, ele prezava o tempo todo isso numa proporção muito agigantada. Mas o fato de ter sacadas, né, de conseguir trazer e inovar, eu diria que foi um processo de inovação, esse de apresentação. Era todo mundo rindo, gente, todo mundo rindo e com rigor acadêmico. Foi legal porque você deu essa missão aí para a gente de pensar na apresentação, e eu lembro que um dia de manhã, acho que a gente ficou, João e eu, no telefone, assim, uma manhã, como que a gente vai fazer? Vamos pensar numa coisa diferente e tal. E aí e ele discutindo, e a gente foi acertando, e aí pensamos naquela trilha, e aí, enfim, saiu o negócio, né? Graça, pensando até nessa história da organização e tal, que é muito trabalhoso, qual foi o maior, até agora, né, até aqui na sua carreira acadêmica, qual foi o maior desafio da sua carreira, que você considera? Eu acho que na minha carreira, é bem difícil essa pergunta, na minha carreira acadêmica, o desafio foi o Jalequim, né? Eu acho que o Jalequim foi um dos desafios, acho que toda a minha vida foi feita de desafios, nunca foi o contrário. Nunca foi nada fácil aqui para a vida da evangélica, mas eu acho que a questão do Jalequim em si, né? O desafio também de quando eu mudei do Nordeste para cá, para o sul do país, esse também para mim foi um divisor de águas, né? Eu acho que foi também um grande desafio soltar a universidade que eu estava e que eu tanto amava para abraçar uma outra com características bem diferentes, assim, né? Também foi um desafio. Acho que por aí, Eduardo. Acho que esse... Então, vamos ser mais específicos, porque aqui a gente se compromete, né? Não dá para ficar em cima do muro. O que você considera que você fez de ruim
assim, não que você tenha cometido um ato ilícito, não é isso, mas o que você considera que você fez de ruim na sua carreira? Cabe arrependimentos aí? Cabe, né? Cabe. Mas um Beleza. só, o maior. Não Não, vale eu falar acho que várias coisas. não, é porque elas estão imbricadas, assim, num contexto maior, né? Mas resumidamente, assim, quando eu estava lá na Univasf, né, que eu estava no doutoramento, depois que eu passei algum tempo, eu consegui, né, pelo colegiado, a liberação de ficar um ano fora, né? E eu tinha uma parceria com a Universidade de Aveiro até então, e estava tudo certo de eu passar um ano na Europa, né? E tinha bolsa, enfim, ia para a Europa, e aí o que acontece? Surge a redistribuição aqui para a Unila, né? Então, nada na minha vida foi fácil, sempre tudo teve que ter uma decisão e as decisões não são sempre fáceis. E eu tive que escolher, né, se eu passaria um ano na Europa ou eu migraria lá do interior do Piauí, que era onde estava a minha universidade, né, meu campus, que era São Raimundo Nonato, no Piauí, e viria aqui para Foz do Iguaçu, né? Por uma questão de ter aeroporto, enfim, não era mais por ter um cinema, né, uma cidade maior que pudesse me dar uma qualidade de vida melhor, assim, né, menos limitada. Não na questão humana, porque em São Raimundo Nonato, né, para mim, fantástico. Então, eu acho que essa foi, assim, né, ali naquele momento, hoje, eu teria tido a experiência de passar um ano na Europa, eu acho que teria sido um ano muito bom ir para Amsterdã, tomar cerveja, olha só, mas de conhecer a Europa, de ter tido contato com outros pesquisadores, né, no contexto europeu, eu acho que isso teria que ter sido para mim, eu teria que ter tido assim, ó, tem essa experiência, quando você voltar, as portas iriam se abrir. Eu poderia estar em outra universidade, se assim eu quisesse sair. Eu teria ido para outra universidade, falo isso com toda humildade. Sim, né? sim. Teria ido para outra universidade, mas aí eu optei em fazer essa redistribuição. E isso é uma coisa que eu me arrependo muito, é uma coisa que acho que por ano eu penso umas 3 vezes assim, poxa, né? Por que eu fiz isso? De não ter vivido a experiência. Então, meu arrependimento é de não ter vivido a minha experiência. E o contrário? E o que você acha que você fez de melhor até aqui? Primeiro, continuar sendo apaixonada pela minha profissão. Acho que esse é um aspecto, né, interessante, assim. Mas eu tenho muito respeito e cobro também muito aos meus alunos, né? Eu sei que as cobranças hoje a pessoa vê, né, uma pessoa bruxa, não sei o quê, mas eu sou essa pessoa que eu tento, né, fazer a pessoa, dentro da minha limitação, evoluir, né? Então, eu acho que é por aí, Eduardo, é tentar ter a mesma energia, tentar ser essa pessoa que sabe, eu olho para o meu, eu não fico olhando para o dos outros, eu não fico olhando para essa coisa, eu não faço isso, né? Essa roupa, se existe, essa roupa acadêmica, pretensiosa, arrogante, prepotente, é uma coisa que sabe, não estou nem aí se você fez A, B ou C, não é isso, eu não estou aqui numa competição, eu estou aqui para fazer o meu trabalho, de dar, né, o que eu faço de melhor, e eu penso que faço, e digo, me critico o tempo todo, mas dar aula, de fazer pesquisa, sabe? De ser autêntica, eu tento ser autêntica, né? Que fala o que pensa, e isso para uma mulher no século XXI, eu sei, sou totalmente empoderada, mas é difícil às vezes. Né? Então a gente pode considerar que o que você fez ou faz de melhor é ser autêntica na sua profissão. Eu diria da minha profissão em manter a mesma energia, tentar manter, né? Esse exercício de manter o meu encantamento com a profissão, né? Bacana. Meu encantamento com a profissão. Agora vamos passar para o momento lúdico. E eu vou começar até pelo aspecto visual, né? Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço aqui para o pessoal. Se as pessoas gostam de esporte, se você é torcedora, mas agora o público já está vendo por conta da camiseta. Mas vamos lá. Então, Graça é torcedora do São Paulo, Graça gosta de esportes. Como é que é a sua relação com o esporte? Eu adoro esportes, né? Queria gostar da mesma proporção de executar, né? De fazer. Mas eu amo assistir a Liga Inglesa, sou São Paulina de coração, adoro assistir jogos de tênis, né? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, foi Copa do Mundo, foi Olimpíada, para mim parece que o mundo para, né? Porque eu quero acompanhar, eu sou bem fã, assim, dessa coisa de esporte, né? Mas eu tenho um especial apreço por futebol
e por tênis, né? Eu procuro muito mais isso. Você já tentou me ajudar a gostar do futebol americano, né? Mas eu ainda não... Eu até andei assistindo, mas não fui, ainda não se tornou minha praia, né? Gosto muito de beach tênis, de frescobol, essas coisas eu gosto, né? Eu sou uma tenista frustrada, porque eu queria ter feito tênis na vida e nunca fiz, antes porque era muito pobre, e depois porque não que eu seja rica, não, de forma alguma, né? Só de ideias, mas de tempo, assim, de me dedicar ao esporte. Eu queria muito, eu acho lindo jogar tênis, né? Muito legal também. Eu joguei tênis um tempo, quando morei lá em Barreiras. Tinha alguns amigos que jogavam no Country Club da cidade, e a gente brincava, batia bola, nada profissional, sabe? E aí tinha um rapaz que ensinava a gente e tal. É fantástico, é divertidíssimo. Fantástico. Tem um condicionamento físico, cara, é muito legal. É muito legal. Quem tiver oportunidade, eu recomendo. Apenas aí, como a Graça falou, né? Futebol americano, NBA, é uma coisa que também eu particularmente gosto e tento influenciar meus amigos a gostarem, né? Alguém a gente tem que assistir junto, você me prometeu, né? Você tá me devendo a visita aqui pra gente fazer isso. Mas enfim, então, Graça torcedora é aquela pessoa que assiste jogo mesmo. Eu assisto para criticar, gosto muito. Quando eu comparo a liga inglesa com a liga aqui brasileira, né, com o nosso campeonato brasileiro, eu quase choro, assim, né, porque eu vejo a discrepância, assim, a diferença do futebol mais moderno. Mas sou aquela pessoa que acompanha, que eu sei ver quando é impedimento, eu sou uma pessoa totalmente, assim, super antenada com o futebol. Sigo os caras no Instagram. Eu sou essa pessoa. Adoro. Comenta lá, corneta os caras, né? Exato. Eu fico cornetando, assim, mando mensagem pro Neto. Falou, Neto, larga de ser imbecil, esse negócio aí tá errado, né? Então, aquelas coisas de corneta mesmo. Mas, enfim, então, pensando aí nessa variação do lúdico, você é uma pessoa que gosta de filmes? Eu gosto muito, mas talvez eu não assista na mesma proporção que eu gosto tanto, por questão de tempo mesmo. Entendi. Fala um filme que você considera, não precisa ser o melhor, mas que está no seu top 3 aí, um filme, sei lá, que te marcou. Eu sou muito fã de filmes de suspense, né? Um suspense bom. Eu sou muito fã mesmo. Assim. Por exemplo? Para mim, foi um divisor de águas quando eu assisti Sexto Sentido, para mim. Aquele filme me fez pensar uns 4 dias na vida, assim, sem parar. E depois veio aquele Os Outros, né? Que foi logo um pouquinho na sequência. Sim, com a Nicole, muito bom. Aqueles dois filmes, para mim, assim, fantástico. E assim, depois, mais por um contexto né, da ficção científica, agora teve o que eu não é o meu estilo de filme predileto, conforme mencionei, é o suspense, mas eu gosto também de drama, né, já que a minha vida é uma, mas teve um filme que eu gostei muito, que foi Interestelar, e eu diria que todo professor ou professora teria que assistir esse filme na vida, né? Então, eu digo para os meus alunos, assistam esse filme. Eu gosto daquele filme. Eu já assisti umas 6 vezes na vida e eu amo aquele filme. Né? Diga-se de passagem, para parafrasear o Neto, a primeira vez que você assistiu ele foi aqui conosco em Brasília, né? Você lembra? Foi com vocês? Você veio passar uma semana aqui por conta do doutorado, comigo aqui, e aí a gente morava do lado do shopping. E aí você foi assistir com a Cibele, eu estava dando aula, uma coisa assim. Eduardo, foi fantástico. Você foi assistir com a Cibele, eu já tinha assistido, e a Cibele não, e aí você foi assistir com a Cibele e com a Bia, enfim. Vocês foram assistir o cinema e voltaram. Eu tinha chegado em casa, estava com a Cecília lá novinha, pequenininha, e vocês chegaram contando do filme, querendo debater, a gente ficou a madrugada inteira bebendo cerveja e conversando do filme, é muito bom mesmo. E recentemente eu assisti um que é Beco do Pesadelo. Gente, procura aí e assista. Eu ainda não vi também, mas está na minha lista aqui. Beleza, fantástico. Beco do Pesadelo é fantástico. Depois dá uma olhada. Série? Assim, eu assisti poucas séries em minha vida. Eu não consigo... Eu sou muito ansiosa, né, Eduardo? Então, acompanhar uma série para mim, por exemplo, Game of Thrones, seria uma série que eu assistiria com todo o coração. Mas aquela coisa de esperar... Hoje eu sei que já saiu tudo, mas esperar, dar continuidade... Sabe, isso aí eu não consigo, me dá muita angústia, né? Séries, assim, não é o meu forte. Mas se eu dissesse uma lá atrás, o tempo do ronco, eu sou velhinha, Lost. Eu acho que Lost, para mim, também foi um divisor de águas. Também acho. Lost te marcou? Lost me marcou.
que eu lembre agora, lógico, mas tinha uma outra também, que também... Eu não estou sabendo ali o nome da série, que tem uma mocinha que é lá da N, a série da N. Como assim? Tem um nome, não vou lembrar agora. Depois vocês colocam Fala aí de a quê? série. Fala de quê? O que é essa? É uma série ela é tão singela, ela é tão fantasticamente inocente que ela traz tantas questões para a sociedade, e isso é num tempo, né, relativamente antigo ali, que foi formidável de assistir a leveza da série, de tratar temas difíceis, de trazer amor, com muita inocência. E música? Eu sou Você bem... é uma pessoa que gosta de música? Eu gosto demais de música, sou bem eclética, eu danço até o chão, gente. Não, tá, mas aí como eu falei, não é para ficar falando de um monte. Uma música que não pode faltar na sua playlist. Assim, sei que não é longe disso, mas é uma música que ela revela, ela traz todas as fases da minha vida em uma única canção, né? Que é Chão de Giz, do Zé Ramalho. Essa música, ela é a música da minha vida, eu já disse para todo mundo que me conhece, no dia que eu morrer, cantem essa música, porque essa é a música que eu quero que reverbere. Se um dia alguém escutar, lembrar de mim. Eu vou ficar muito feliz, seja em qual plano eu estiver. Maneiro. E agora pensando em jogo mesmo, saindo do campo do lúdico e aprofundando em jogo, né? Já conhecemos aí a graça com vários aspectos lúdicos, vamos pensar no jogo. Um jogo, você costuma, eu sei por conta de tempo e tudo, mas você costuma jogar algum jogo? Você é jogadora de alguma coisa? Eu sou, mas também entro naquela pegada, né? Eu gosto muito, amo, mas talvez não faça com a mesma proporção né? Já que eu gosto tanto assim. Mas eu sinto. Bem. Mas então vamos mudar aqui. Um jogo assim das antigas, um jogo retrô, digamos assim, que você jogou, que você brincou na sua infância, na sua adolescência, e um jogo atual, até para a galera conhecer os gostos aí dos pesquisadores. Num aspecto digital, é isso, é? Não fazemos distinção. Pode ser analógico, pode ser digital. Por exemplo, um jogo retrô, pode ser um jogo de tabuleiro, de cartas. Um jogo novo também pode ser nas duas vertentes. Você escolhe. Então, minha mãe, ela lavava a roupa de uma família, e a minha mãe já faleceu, e essa senhora deu um joguinho para minha mãe, né? No caso, para mim, né? Ela deu para minha mãe que era um pega-varetas. Eu era bem pequena e esse pega-varetas foi para mim assim, eu ficava horas jogando aquilo com a minha mãe, e era um momento, minha mãe era a pessoa mais lúdica que eu já conheci na vida, então era muito bom. Depois, quando entrei na escola técnica, e eu digo, tudo que eu sou, eu devo à escola técnica que eu fiz lá em João Pessoa, e aí eu comecei a ter acesso a computadores, né? Ainda naquela lentidão e tal, mas tinha aquele jogo do Príncipe de Pérsia, Prince of Persia, né? Que foi, acho que, de 1989, mas os caras tinham instalado lá na maquinazinha, e eu me lembro que quando a gente terminava a aula de laboratório lá de informática, a gente ficava jogando. Eu amava, lento, mas eu amava aquele jogo, isso é retrô. E nessa linha atual, eu amo jogar um de tênis que eu tenho aqui, que é fantástico, tá? Que é o AO Tênis, e tem o FIFA. O FIFA, eu sou fifeira de carteirinha. Eu amo FIFA. Eu passo horas jogando, né, quando tenho tempo, e assim, é impressionante. Se eu estiver jogando, se eu tiver todos os problemas do mundo, eu começar a jogar, parece que meio que zera, porque não é que zerem os problemas, né? Não vão zerar, mas parece que eu consigo ter um processo de imersão, de ficar naquele momento ali em plena paz interior. Amo demais, gosto muito. Muito legal. Eu não sou tão bom assim no FIFA, mas o tênis eu jogo também. Não, ele já perdeu muito de mim, gente. Já levou 7-1 e nem era Brasil não, 7-1 não, já levei 4-1, 5-1, 7-1 não. Apanhou de mim, aí disse, não, começou a xingar, ficou revoltado, tomando cerveja. Aí vamos jogar outra, fizemos a melhor de 3. Ele apanhou nas 3, assim, nas 3, foi humilhante. Foi humilhante. Foi terrível. Eu ganhei. Isso é verdade, tem que reconhecer que a graça é muito boa no FIFA, ou então eu sou muito ruim. Que pode ser as duas coisas, né, na verdade. Questão, por exemplo, de leitura, assim,
desenho, HQ, anime, se você pudesse escolher um personagem. Gosto do HQ, sei lá, da Marvel, da DC, ou um anime, ou alguma coisa. E eu seria esse personagem. Se você pudesse ser esse personagem, você seria o quê? Cara, eu posso falar a Mafalda do Quino? Pode, ué. Eu seria a Mafalda, velho. Acho um personagem. Até combina, né, a criticidade, né? Total. Até combina. Então, um personagem de HQ, de desenho animado, Mafalda. Se você pudesse ser, seria a Mafalda. Seria. Beleza. E um crush científico? Eita! Eu sou bem bandida, gente. Olha como eu tô bandida. Eu sou bem bandida, né? Olha, crush científico é difícil, né? Porque não é no sentido, claro, sexual, óbvio, né? Não, mas esse pela história toda, eu acho que continua, assim, todo um processo de admiração, que é pelo Marlon, lá atrás, né? Ter aberto portas, e, enfim, né? Eu acho que ele seria, né? Porque foi, para mim, ali o primeiro referencial, e depois nós nos tornamos amigos, né? Então, a gente troca ideias muito boas. É ele. Continua. Teria, assim, dessa nova levada, eu poderia citar outros nomes, mas ele, por tudo, né? Pelo apanhado de fatos, não é só pelo legado né? Pelo resumo da obra, o legado, mas sim pela questão da humildade. Sim. Quando você não está trabalhando, quando você não está na Unila, você está fazendo o quê? Você é uma pessoa caseira, você é uma pessoa que gosta de sair, nós já sabemos que você é uma pessoa botequeira, né? Não gosta do boteco. Botequeira. Aqui a gente usa essa expressão, né? O fulano é botequeiro, né? Antes da pandemia eu era muito botequeiro. Hoje eu não faço mais isso, mas... Enfim, quando você não está trabalhando, o que você está fazendo? Esses 2 anos agora, né, trouxe uma penumbra para as nossas vidas, né? Então, assim, são 2 anos que eu estou dentro de casa, então eu não consigo mais separar o que é trabalho e o que é minha vida, né? Tá tudo muito misturado. Mas eu sou muito caseira. Mas, eventualmente, eu gosto de sair para um boteco, sim, né? Quando eu viajo, eu vou muito para esses lugares. Quando eu estou em casa, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de brincar com os meus cachorros, eu gosto de cozinhar, eu gosto sei lá, de ver um filme, né? Eu gosto de ler. São essas coisas. Arrumo a casa, né? Arrumar no Nordeste é ajeitar, organizar a casa. Não gosto de fazer isso, mas faço, né? São essas coisas. E tem um jardim aqui no meu quintal que também eu fico lá pensando na vida, sentada numa cadeira que eu coloquei lá, às vezes eu leio. É isso, bem básico. Nada. E preocupada, pensando. Muitas vezes estou fazendo uma coisa pensando em outra, né? Mas é o jogo da vida. Sim, com certeza. E para finalizar, eita! Infelizmente, pensando então realmente nessas questões todas do lúdico e tudo, indica um trabalho que tem a ver com lúdico, que tem a ver com jogos, obviamente que não seja seu nem relacionado a você. Para a galera que está nos assistindo, legal, vou procurar para dar uma olhada, algo que você indica também para os alunos, enfim, indica um trabalho aí nessa seara. Eu vou citar 3, não dá para citar só um, né? Mas eu diria que aí tá clichê mesmo, mas enfim, vai dizer assim, nossa, mas eu acho que quem está nesse processo, acho que aquele livro lá de Jogos e Atividades Lúdicas para o Ensino de Química do Marlon é um livro que eu indico muito, né, para quem está começando, para quem quer avançar. Tem um recentemente, assim, né, que foi o aqui, ó, para você, irmãozinho, mas o Roleplay Game, do Eduardo Cavalcante, também indico, coloca na casa, coloca no vídeo ali. Teve um que foi muito curioso, assim, eu estava andando, eu amo São Paulo, então eu estava andando, achei um sebo e entrei. Cara, eu achei um livrozinho, uma preciosidade, eu achei um livrozinho que eu amei, ele é antigo, acho que ele é de 1978, se eu não me engano agora, que é O Jogo pelo Jogo. Tá? É um livro que eu gosto muito, que é do Joseph Leif e da Lucienne Brunelli, de 1978. Foi uma raridade, eu não achei, não sei se tem novas, né, se foi editado, mas esse livrozinho, para mim, me trouxe uma leitura muito prazerosa, uma visão muito, muito legal. Em 78, hein? De 1978. Legal demais, vou procurar depois para ver se... Nossa, é um livro se fantástico. A gente acha por aqui. Temos que dizer que estamos chegando ao fim. Foi ótima a nossa conversa.
temos histórias aí para uns 4, 5 episódios, né? Mas a gente teve que encurtar aqui algumas coisas por conta realmente do tempo, até para não ficar também cansativo para quem está assistindo. Olha aí o boné. Graça, só fazendo um adendo, né? A Graça tinha que ter feito mais bonés desse, né? Fez só meia dúzia, não deu para quem quis, né? Não. E foi motivo de intriga também, né? Exatamente, né? Eu estou com o meu aqui, mas tem gente que não tem e ficou chateado. E é estilo hip hop, viu? Aqui eu e Eduardo, a gente gosta do estilo, aqui tem toda uma pegada. Tem toda uma pegada aqui do cap a barreta, né? Que tem todo um a barreta, aqui então, Mas, Graça, foi muito legal, foi maravilhoso, assim, essa conversa. Pena que a gente, né, não tem tempo para fazer isso mais vezes, né? Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro demais, que eu gosto, é uma pessoa que eu considero da minha família, né? Geralmente, esse campo do lúdico, ele é legal por conta disso, né? Porque nós somos poucos e nós somos muito amigos e algumas pessoas acabam virando da nossa família mesmo, né? A gente tem contato, então você tem um contato muito forte com a Camila aí no Paraná, né? Eu pela proximidade com os meninos aqui em Goiás, mas também tem o elo com o pessoal de Caruaru muito forte, né? Assim como você. Então a gente realmente é uma grande família, assim. Eu sempre falo isso onde eu vou, onde eu falo sobre o jogo, sobre o lúdico, eu sempre falo isso, né? Que assim a gente tem vários amigos, assim, não só parceiros de trabalho, mas amigos mesmo e pessoas que a gente considera da própria família, e você é uma delas, né? Oi, irmão, é tão bom ouvir isso, né? Você sabe que você é meu irmão de vida, assim, a gente é muito humano um com o outro, né? É visceral mesmo, né? Porque quando você, né? A gente briga também, como qualquer relação sadia de irmãos, né? A gente às vezes se estranha, mas assim a gente tem muito respeito um pelo outro. Você, né? Todas as vezes que eu vou aí para o eixo Brasília, Goiânia, você abre as portas da sua casa, né? Sua família me recebe de braços abertos, eu sou de casa, né? Então, assim, é sempre prazeroso. Adoro a Cibele, né? Sua esposa. Então, assim, eu me sinto muito honrada, né? Do que o lúdico me trouxe, né? Enquanto material humano, né? Então, a Camila me ensinou o significado, né? Da palavra dádiva, porque Camila, para mim, ela é isso, assim, ela é uma dádiva. E foi uma dádiva na minha vida e me trouxe muitas coisas boas. Mas eu poderia dizer aqui tantos outros nomes também, né? Nem vou entrar nessa seara. Com certeza. Não, eu vou deixar alguém triste, assim. Esses dois, assim, sabe que é uma relação, né? Nossa, é uma relação realmente visceral, uma relação de estar na minha casa, de eu estar na casa deles, assim, né? Da gente não ter protocolos nenhum, né? E quando a gente se encontra é só sorriso, né? Choro, cerveja. Com a Camila, não. Com a Camila tem que ser uma coisa mais bem, né? Mas, enfim, mas é sempre fantástico, né? A gente ri muito quando eu tô com a Camila. Nossa, a gente não para de rir. É uma coisa impressionante, deve doer o rosto. E é isso, Eduardo. Eu acho que, no final das contas, o que a gente leva é isso, né? Saber que a gente tá nessa passagem, e eu tenho muito orgulho disso, de ser contemporânea sua, da Camila, né? De tantas outras pessoas que eu admiro, do próprio Marlon, né? Que é uma pessoa também. Do próprio Marlon, ser contemporânea do Marlon, sabe? E eu poderia dizer tantos nomes, assim, tantos outros nomes, né? Com certeza. Então, a gente agradece demais, assim, a participação. Tenho certeza que vai ser um vídeo muito assistido, muito visto, porque a conversa ficou muito bacana. E, obviamente, a gente espera, né, tão breve possível, nos encontrarmos pessoalmente, né, e nos encontrarmos também no Jalequim Level 5. Misericórdia, eu tenho até medo, Eduardo. Vai ser igual o Pinto naquele lugar lá, Pinto na merda, né? Quando a gente se encontrar no evento, vai ser uma coisa emocionante. Então é isso, Graça, agradeço demais, obrigado, beijo para você e espero em breve a gente estar junto aí novamente. Valeu, Eduardo. Eu sou Tim Lin da Quebrada, viu? Só no Big Brother, também assisto Big Brother. Eu comecei a assistir na pandemia, agora passei a assistir. Beijo para vocês, gratidão por todo carinho sempre, Eduardo. Tamo junto, né? Nem a morte separa a gente. Beijo. É isso aí. Muito bom.